Olá, bem-vindos a mais um Desporto às 9. Já sabe, pode ter todos os conteúdos no nosso website www.atleta.pt e siga as nossas redes sociais para saber todas as novidades. Hoje connosco no Desporto às 9 temos Sofia Lobo, praticante de OCR, que em inglês é Obstacle Course Running, Racing, que em português pode traduzir para corrida de obstáculos, basicamente. Certo. Sofia foi das pioneiras em Portugal a praticar, não digamos federado, não é? Mas mais a sério. E por isso, se calhar, pedia-lhe uma explicação do que é este desporto, que é para as pessoas saberem e conhecerem melhor. Bem, boa tarde. A nível de OCR, das pioneiras, não poderei dizer logo das pioneiras, mas passei logo atrás de umas referências que fui apanhando a nível nacional. Em 2016, posso dizer que iniciei em 2016 a modalidade, sendo que a minha primeira prova de corrida de obstáculos foi talvez em 2012, 2013, em Lisboa, através de uma Urban Atlética, nem sei se foi uma revista. E depois disso nunca mais a modalidade apagou-se nas redes sociais, nunca mais se ouviu falar. E só em 2016 é que ouço novamente, sendo que, como eu disse, não fui das pioneiras, porque em 2015 já existiu algumas provas pelo país, e aí é que eu percebi que afinal já estava a decorrer e eu então já fui atrás delas. E foste atrás para ser campeã. Foi isso? Foi o meu objetivo. Sendo que era muito complicado na altura. Em 2016 ainda nem era considerada modalidade. Estamos a falar que existiam talvez 5, se eu tiver a falar 5 já se calhar estou a exagerar, provas por ano, por isso não era um campeonato, era aleatório, haviam 2 promotoras talvez que faziam o evento, proporcionavam o evento. Em 2016 tentei ao máximo experimentar, primeiro porque era uma modalidade que, lá está, não era uma modalidade na altura, era uma corrida desafiante. Mais pelo desafio do que pela competição. Exatamente, mais pelo desafio, porque nós nunca sabíamos o que é que ia acontecer, o que é que íamos esperar ao longo do percurso. Sabíamos sim que as corridas de obstáculos são uma prova em Portugal e também lá fora com uma média de 7 a 10 quilómetros de corrida, mas no meio da corrida surgem ali uns desafios, como rastejar, trepar, cordas, suspenso, fazer uma passagem do obstáculo em que só podemos utilizar as mãos, por isso não há utilização de pés, e tornava-se desafiante porque nunca sabíamos o que é que vinha a seguir. Ou seja, por mais preparada que eu tivesse, por mais provas que fizesse, era sempre surpresa. E nesse ano, sim, em 2016, a minha primeira prova coincidiu logo após uma lesão, e em que vi ali uma forma de me motivar para competir, para voltar ao ativo, e sabendo que a descrição da prova exigia força, exigia resistência, agilidade, fez com que eu me sentisse motivada para treinar todas as vertentes da nossa condição física. E então o que aconteceu ali foi, vamos lá, se é desafio e siga para a frente. Sim, aconteceu em abril de 2016, a minha primeira prova. Nessa prova, única em Portugal até ao momento, acho que estou a mentir, acho que este ano existiu uma, mas na altura foi a prova mais longa que existia em Portugal, foi uma Extreme da Wild Challenge, 17 km de obstáculos, em pleno inverno, na Póvoa de Lanhoso, que é muito rigoroso a nível de terreno. Surgiu, aquilo foi, perdi-me, cheguei a chorar porque não conseguia ultrapassar um obstáculo, já tinhas feito 15 km talvez, chegou àquele obstáculo já exausta, já tinha caído na lama, já tinha escorregado, já não sabia sequer em que posição é que estava,
e vejo uma corda à minha frente, super molhada. Na altura não sabia fazer técnica de pés para subir à corda, e já quase a desistir, houve qualquer coisa, houve alguém que também foi meu parceiro na altura de competição, que me disse: vais desistir agora? Agora que já estás quase a chegar ao fim, vais mesmo quebrar agora? Eu disse: bem, é aquele trancar de dentes, cerrar os dentes, e não sei como é que eu fiz. Levar a prova até ao fim. Mas levei a prova até ao fim, e fiquei em primeiro. Ou seja, a minha primeira prova coincidiu, sim, com um primeiro lugar que me deu acesso logo. A minha segunda prova a nível de obstáculos foi um europeu. Ou seja, fiz essa, deu-me apuramento para o europeu, que foi na Holanda. Minha segunda experiência, assim logo por uma grandiosa prova. E entre uma competitividade completamente diferente. Completamente diferente. Já com muitos anos pela Europa fora, de certeza. Exatamente. Notava-se perfeitamente a quantidade de participantes que existem lá fora, o nível de respeito que existe também pelos árbitros e por quem está a competir, também a forma como os familiares e atletas, outros treinadores, nota-se a forma como estão envolventes na prova, o espírito de apoiar. Não há dois atletas acabam por não estarem um contra o outro, acabam por se apoiar. É incrível como... Também é um desporto, lá está, como tu dizias, desafio próprio, não é? Exatamente. Portanto, a superação é individual. Já tens de competir contra ti próprio para chegar ao fim, não é? Contra o outro acaba por ser secundário. Exatamente, acaba por ser secundário. Nós, nas provas, nota-se muito este espírito de cooperação, que eu posso estar com outra pessoa ao meu lado, ultrapassar o obstáculo. Mas sabemos que o obstáculo é tanto difícil para mim como para ele, apesar de todas as condições, seja físicas, porque um obstáculo em que eu nem sequer chego ao obstáculo, para mim é muito mais difícil do que um rapaz, um homem que esteja ao meu lado com 1,80 m, que é só colocar a mão. Para ele pode se tornar mais fácil a pega no obstáculo, mas não quer dizer que a seguir eu encontro um obstáculo que nós chamamos low rig, que é baixinho, de suspensão. Para ele é super difícil, porque ele vai dizer que é grande demais, e para mim vai se tornar mais fácil. Por isso, acabamos por competir connosco. São desafios internos. E muitas vezes superação de medos, de lesões. Nós nunca sabemos bem o que é que vem a seguir, por isso é que se torna tão empolgante a modalidade, porque é desafio obstáculo a obstáculo, não é prova a prova, é obstáculo a obstáculo. E penso, na minha ideia do que vejo do que é a competição, terá divergido das habituais exercícios de recruta militar. Exatamente. Certo? Porque era onde se via estas coisas, era na recruta militar, todos os dias os militares vai uma corrida no percurso de obstáculos. Exatamente. Nós até podemos fazer uma associação aos nossos eu exemplo quase primatas, não tanto, mas a nossa história da educação física portuguesa, em que nós chamamos a ginástica. A própria ginástica do antigamente já tinha argolas, já tinha cordas, tinha paredes, só que a modalidade em si, nós hoje, os espaldares, exatamente. Nós hoje em dia, a ginástica do antigamente começou-se a dividir em modalidades, e lá está, a parte militar acabou por fazer a união de alguns obstáculos, que nós hoje chamamos de obstáculos, não é? Mas acabou de fazer a união de alguns instrumentos que, ligando isso, eles próprios tinham a pista do pentatlo. A pista de obstáculos. O pentatlo é um conjunto de provas, de 5 provas, que uma delas é a pista de obstáculos. A pista de obstáculos. Sim, que tudo parte daí, a exigência parte daí. Eles têm, não sei se é 100 ou 200, não quero estar a entrar muito em pormenores, mas sei que a maior deles tem 500 metros de obstáculos,
que ainda hoje eles praticam e utilizam nos seus, não sei se são treinos ou se são exigências militares, se eles têm que ainda fazer, mas talvez a corrida de obstáculos já tenha ido buscar esta base ao treino militar. Exato. Não só porque o CrossFit vem dali, vem da parte militar, podemos dizer que o OCR, que neste caso as corridas de obstáculos, se falarmos no OCR em geral, pode ter um bocadinho disto tudo, pode ter um bocadinho de CrossFit, pode ter um bocadinho do treino militar, tem corrida, por isso hoje em dia é modalidade, recentemente, talvez criou-se federação há um ano e já podemos dizer que é modalidade. Existe também lá fora, nós estamos a ser seguidos por uma federação internacional, a FISO, no qual nós seguimos as regras da FISO, neste caso acho que é europeia, é internacional, mas ela estava alojada na Suíça e nós seguimos as orientações da FISO. Mas tudo isto parte de muitas modalidades juntas. As corridas de obstáculos abrange outras modalidades, é uma modalidade super completa. Sim, sim. Um bom atleta, um atleta de elite, precisa de ser forte, rápido, leve, ágil, tem que ter equilíbrio, tem que ser super completo. Também será um sonho tornar-se modalidade olímpica. Exatamente, ou melhor, já está a tentar avançar. Entrar. Exatamente. Nos últimos tempos tem aberto, nos últimos tivemos escaladas, tivemos skate. Sim. Os últimos jogos já entraram novas modalidades e o OCR já tem uma vertente mais ninja. Exato, que é aquilo que vemos na televisão, não é? Se as pessoas estiverem mais atentas. Exatamente. Que é aquilo que eu falava com a Sofia, que até dói só de ver. Um bocadinho, até arrepia. Exato. Essa vertente é muita força mesmo nas pegas e tudo. Exatamente. Muito complicado, pelo menos parece. Não parece. É também. Muita força de... Isto já estamos a falar em pormenores, mas muita força... Mas lá está também bem a vertente da escalada do pegar, e mesmo assim e não usam pó nem... É engraçado que ainda esta semana estava a ver um dos programas do Ninja Warrior e já estavam a levar, mas acho que era o Ninja Warrior, eu não sei se era japonês, e eles estavam a levar o saquinho que levam na escalada e estavam a aplicar o magnésio. Pois, porque até não se vê nos outros. Mesmo em provas não era, até as luvas não eram permitidas, há provas em que nem sequer é permitido as luvas. Mas no Ninja Warrior especificamente tem muitos obstáculos que são pegas muito fechadas, muito pequeninas, onde tem que ser muito perspicaz e tem que haver muita força a nível de antebraço, os dedos e o ombro, ou seja, um dos maiores riscos de lesão a nível das provas de obstáculos são os ombros. Suspenso. Está a suportar o peso todo para baixo, não é? São os ombros que estão a levar com tudo. São com o nosso peso todo. Exatamente. E achas que esses programas e agora estes anos todos, há cada vez mais praticantes em Portugal? Notas isso, um número cada vez mais crescente de praticantes? Sim, desde que nós, ao longo dos anos, desde 2016, lá está, quando falávamos em ser pioneira, é que se calhar eu vi o crescimento da modalidade desde 2016 que deu o pulo. Ou seja, em Portugal ainda não éramos federação e foi criada em Lisboa, temos o OCR Portugal Lab, que agora já é club, já é uma associação, um espaço, podemos considerar uma box, onde tem a box é de obstáculos. Por isso, desde 2016 que temos o primeiro espaço em Portugal para poder treinar obstáculos. Daí começa mais participantes, depois também começamos com mais provas, há mais promotoras de provas, surge a primeira liga em 2018, que aí sim foi o meu objetivo, ainda não era considerada
não é legal, mas não posso dizer oficial, exatamente. Não posso chamar, queria dizer que não podia chamar oficial, mas surge a Primeira Liga porque foi através de uma associação que reuniram uma quantidade de provas pelo país todo e tentaram fazer então uma liga. Essa foi considerada a Primeira Liga, apesar de não ser oficial, onde o meu objetivo foi ser campeã. Foi conseguido, mas não é oficial. No ano seguinte, sim, já surge então a primeira oficial, em que a partir daí surgem mais participantes, surge também na TVI. Na TV24 nós também temos um promotor de provas que por acaso coincide com ele, é jornalista, por isso coincide e fez muito bem este percurso de divulgação. As provas dele teve a oportunidade de divulgar em direto, por isso as provrovas passaram em direto na televisão nacional, por isso também foi mais uma forma de transmitir e de mostrar o que é as provas de obstáculos. E captar mais pessoas, até porque é uma modalidade que pode ser praticada desde os 8, se calhar dos 8 anos, e se calhar a pessoa mais velha até hoje, não sei, 89 anos. Em Portugal continua em boa forma. Em Portugal não, mas lá fora existiu um vídeo recentemente, eu acho que foi do europeu ou do mundial, da Spartan, que era outra modalidade da OCR, da Spartan, uma senhora de 89 anos a completar a prova. Estamos a falar que se ela fez os 15 km ou se fez os 21 ou até os 10, estamos a falar de 89 anos a superar-se, seja pelo percurso em si, seja o facto de lá estar e não mostrar que não há idade. É uma modalidade que é para todos. Sim. E sentes isso, por exemplo, tu tens é o Sem Limites Arena. Exatamente. É uma box de treino? É um estúdio de treino. E isso derivou de começares a ter feito o OCR ou foi ao contrário? Já tinhas espaço de treino? A tua formação é Educação Física? É exatamente. A minha formação é Educação Física. Em 2000, vamos recuar, vou tentar recuar para ver como isto já começou, já deu muitas voltas. Em 2017 também, foi logo muito no início, por isso é que se calhar quem me conhece já conhece o início. Recentemente não estou tão ativa, após ter sido mãe, depois Covid e estas situações todas, não estou tão ativa na modalidade, mas quem me conhece das primeiras. Exato. E em 2017 não existia nada na Zona Norte. Tinha sido sim das primeiras e talvez a primeira mulher a participar em competições internacionais a nível nacional, a nível norte. E também, uma vez que tinha a minha área profissional de exercício físico, de educação física, mais a promotora da Wild Challenge, que por acaso também é do Norte, criaram o desafio de nós fazermos como as corridas, que é o pessoal de corrida junta-se, tem um ponto de encontro. E seguimos, vamos fazer 10 km, vamos fazer 1 hora de corrida. E aconteceu a oportunidade de nós fazermos um ponto de encontro, era na Marina do Freixo, no Porto, em que havia um percurso em direção ao Gondomar, onde tinha um parquezinho onde tem aquelas barras e mais aquele treino outdoor de calistenia, em que dá para fazer qualquer coisa. E surgiu a oportunidade de dizer assim, olha, vamos juntar-nos e vamos tentar trazer mais pessoal para dar a conhecer a modalidade e vamos criando desafios. A ideia era essa. O problema foi a Sofia lesionou-se outra vez e em vez de começar a ser uma corrida em que cada um acabava por dizer, olha, hoje vamos fazer isto, amanhã vamos fazer aquilo, eu conheço um percurso onde tem escadas e podíamos fazer as escadas, eu acabei por criar alguns desafios naquele ponto de encontro, ou seja, eles faziam a corrida até aquele parquezinho
E também tinha um parceiro na altura, e ele já criava alguns obstáculos, e tinha na altura que fazia comigo, era o Diogo, que é cá de Guimarães, Diogo Azevedo, fazia alguns obstáculos, criávamos, depois íamos a uma prova e lembrámos, isto foi super difícil, era importante nós treinarmos ou darmos a conhecer este obstáculo, e então trazíamos para ali para o parque. Tentávamos arranjar forma, arranjávamos cordas, pegávamos em sacos de areia e levávamos para lá, e então começamos a fazer os treinos lá. Toda a gente sabia, quem tinha conhecimento sabia que o OCR Norte, começou a ser conhecido por OCR Norte, era ali que treinava. Era um ponto de encontro livre a qualquer pessoa, quem quisesse, sabia que íamos fazer um treino em que eu levava a parte física, da condição física, e juntávamos também com os desafios. Ou seja, juntávamos a minha parte de conhecimento físico com os desafios que os obstáculos, as corridas nos obstáculos nos podia aparecer. E depois então surgiu a hipótese de criar mesmo um estúdio. Exatamente. E aí as pessoas já tinham o ponto de encontro definido. ponto de encontro definido, exatamente. Passou a ser um ponto de encontro definido, onde aí sim, já o meu sonho é poder crescer, é poder ter um espaço, uma box, um espaço como hoje em dia CrossFit tem em qualquer pavilhão, em qualquer armazém. E veste nesse papel de treinadora, por exemplo? Sim. Levar um atleta a altos patamares? Sim. Eu gostava muito. É outro desafio. É outro desafio. Para além de... É engraçado porque já me perguntaram muitas vezes se eu dizia tudo aquilo que sabia. Eu disse, eu não sei, eu vou experimentando. Eu não ensino, ou tudo que eu tive já alguns atletas que acompanhei, até porque eu também trabalhei numa clínica onde tinham uma areazinha de obstáculos, porque o dono da clínica era da clínica Nuno Mendes, em Penafiel. O espaço ROP tinha um espaço pequenino de obstáculos. Então eu lá acompanhava atletas de elite, onde podia estar a ensinar e a ultrapassar medos. Essencialmente é ultrapassar medos. Não é estudar a pessoa, mas tentar tirar o partido do que tem de melhor. Se a pessoa é mais forte em carga, então vamos trabalhar, vamos complementar aquilo com o que te falta. Se tens dificuldades em fazer, nós chamamos como se chamássemos o exercício básico do OCR, é o swing, que é o balanço. O balanço é a técnica mais fácil para nós ultrapassarmos os obstáculos. Mas nem todos os atletas têm a capacidade de fazer um bom swing. CrossFit bloqueiam, fazem o keeping, o que eles chamam de keeping, que trava o movimento. Exato. São presos, diria que eles têm imensa força, mas chegam às provas de obstáculos e são muito rijos. Não conseguem ultrapassar um obstáculo sem serem força. Exato. Não é preciso ritmo. É preciso ritmo, é preciso deixar o corpo fluir. Exatamente. E no OCR tentava com que um atleta que já era maioritariamente de CrossFit, tentava lhe dar outra valência, que era, tu já sabes fazer isto, mas vamos acrescentar isto. Exato. E a partir daqui tu escolhes qual é o caminho que tu queres para ultrapassar aquele obstáculo. Porque a minha forma de ultrapassar o obstáculo pode não ser a forma de outra pessoa ultrapassar o obstáculo. Há várias técnicas. A base tem de ser ou esta, ou o swing, ou tem que ser em força, ou sabemos que tem que ter ali uns pontos-chave. Mas depois, cada pessoa que tem de adaptar à sua performance e à sua condição física, eu já dizia, à sua estatura, porque uma pessoa de 1,5 m não vai ter a mesma facilidade de chegar a um obstáculo ou uma parede de 2 metros. Claro. E, Sofia, eu notei nas minhas pesquisas, o teu passado desportivo também tem uma passagem pelo automobilismo. É verdade. Descobri muitas coisas. Também te chegaste a meter dentro de um automóvel
copiloto ou piloto mesmo? Copiloto. Iniciei primeiro nos kartings, por isso aí já era piloto. Exato. Não há possibilidade. Depois dos kartings surgiu a oportunidade de copiloto, navegadora. Sim. Uma boa experiência. Sim, eu tenho Traz saudades. É? Pois, o bichinho da competição está adrenalina. Sempre. Está sempre. E os kartings muito novos ou já com... Não. Os kartings foi há 6, 7 anos. Por isso estamos a falar que a minha parte de formação... Exatamente. A minha parte de formação de atleta foi... Eu iniciei no voleibol, depois parti para o atletismo... Temos aqui uma fase de futebol e rugby, por isso desporto de força e contacto. E quando começa a minha área profissional, tive de largar tudo isso, porque a minha área, eu trabalhei sempre na área de fitness, por isso o meu trabalho quase sempre é ao final do dia e não coincide com os horários de treinos habituais das modalidades. Então tive que partir para uma modalidade individual, onde eu pudesse fazer sem... Os próprios horários. Exatamente, sem os próprios treinos, sem poder estar à espera de alguma orientação em grupo, que seria mais difícil para mim para treinar. Surgiu sim os kartings, por isso foi aí que já surgiu os kartings. Depois dos kartings é que veio o OCR, juntamente com o OCR estávamos ali a tentar arranjar calendário e sim, ainda foi ali o regional ainda coincidiste de rally, fiz ali algumas provas do regional e uma prova talvez do nacional, que foi a minha primeira prova, a navegadora, Orem, por isso foi bem longe. Foi. E ir ao lado, se bem que o navegador vai sempre olhar para as notas, mas não vais a mexer com os pés, ao mesmo tempo que piloto. Ali já não dá muito tempo. Nós, é engraçado que no carro, habitualmente, se eu for ao lado ou atrás, enjoo. Ou seja, eu gosto muito de ir a conduzir, eu sempre gostei de conduzir, gosto da adrenalina, mas dentro de pista. Exato. Mas quando vou ao lado, neste caso capacete, a partir do momento que meto o capacete, esqueço tudo. Concentração. É foco máximo e a adrenalina mexe tanto que quando estou ao lado a dar as notas, já só olho para as notas. Claro que há momentos que nós temos que levantar a cabeça e de repente há ali qualquer coisa e ai o pé, onde é que está o travão? Faz parte, é o medo, lá está a tal adrenalina. Adrenalina. Pronto, e Sofia, para finalizar, peço-te só se tens algum conselho para os mais novos ou para irem ter contigo e começarem a treinar na tua arena, que é para levar Portugal, um atleta português, contigo como treinadora, a ganhar provas internacionais e a participar. Exatamente. E levar. Tens algum conselho para quem quer iniciar esta modalidade? O maior conselho é: comecem a treinar, temos um novo ano, aproveitem para criar novas metas, criar novos desafios. É fácil entrar em contacto comigo, como já perceberam, Sofia Lobo OCR ou Sofia Lobo Coaches. Sem Limites Arena, também é o meu estúdio. Espero de futuro, que não seja um futuro muito, muito longínquo, ter um espaço maior para poder divulgar mais a modalidade e ter mais praticantes. E aproveitem também para começar desde pequeninos. Nós temos sempre aquele receio de que as crianças devem ser protegidas e que devem ter cuidados e... Sim, que o desenvolvimento deve ser mais natural, não é? Exatamente. Nós já não temos crianças a trepar muros, a subir às árvores como nós fazíamos na nossa infância. Como possivelmente muitos pais fizeram e agora têm receio dos filhos de saltar na lama, de saltar na lama não, já é mesmo para cima da água, chuva, ficar para fora. Isto é saudável. Quanto mais Portanto, agora cedo, têm um desporto para fazer isso. Quanto mais cedo os miúdos começarem, mais cedo também criam defesas. Estamos a falar que eu tenho um filhote já fez 2 anos, já é um ninja. Mas em casa, lá na arena? Um ninja dos 2 lados. Ele recebeu como presente de aniversário quando fez 1 ano
uma estrutura de obstáculos em que ele já faz ver-me. Já fazia há um ano atrás e pendurava-se e toda a gente ficava, até eu dizia, tu não sais daí, tu tens cola nessas mãos. Por isso já é natural, eu nunca obriguei a ir para lá. Já nota-se perfeitamente à vontade dele e quanto mais cedo os miúdos fizerem isto, crescem muito mais saudáveis. Estamos a falar que se nós próprios também ficamos muito mais saudáveis a treinar, a fazer modalidades como estas, porque é ao ar livre, prevenimos muitas doenças, essencialmente respiratórias, que nesta fase estamos a ver o que o país está a atravessar, todos nós, com estas gripes, mas quanto mais cedo praticarem, é uma modalidade que se pratica ao longo do ano todo, por isso é uma modalidade, até o calendário é anual, por isso a época é anual. Pode ser feita provas sem ser dentro da liga, por isso há imensas provas de norte a sul do país onde não precisa ser um atleta federado, podem participar em lazer, ou seja, não há obrigação de cumprir o obstáculo, mas sim a pessoa pode simplesmente experimentar individualmente ou em grupo, podem se juntar em grupo e experimentarem uma prova só por diversão, dizer eu vou para a lama, eu vou ver o antes e depois da prova. É super, desafiarem-se a si próprios. É super engraçado ver os grupos e verem o antes, limpinhos e até assim muito, o que é isto, o que é que eu vou apanhar, tenho receio, e no fim é um ar completamente diferente. Muita gente supera coisas que não estava à espera. Não estava à espera, exatamente. Medos, fobias de água, fobias de alturas, por isso é um momento de ultrapassar medos, é um momento de criar laços também, porque é uma modalidade onde é para todos e uns ajudam aos outros, por isso estou cá para ajudar. Exatamente. Eu gosto mesmo disto, tornou-se a minha paixão desde o momento em que eu descobri esta modalidade. Obrigado, Sofia. Obrigada. Foi um prazer. Foi mais um Desporto às 9, já sabe, siga tudo nas nossas redes sociais, também no nosso novo website www.atleta.pt.